Por que Deus estaria interessado nas pequenas coisas do nosso dia a dia? Qual é a relação entre a fidelidade nas pequenas coisas e a fidelidade nas grandes coisas, de acordo com o que Jesus ensinou? Como podemos demonstrar integridade em nossas escolhas e ações nas coisas aparentemente insignificantes que vivemos? A palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis nas pequenas coisas. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O Senhor nos confiou algo muito precioso para completarmos e administrarmos com integridade. Nós podemos até pensar que são as grandes tarefas, os momentos marcantes ou as conquistas notáveis que definem o nosso valor e o nosso propósito. Mas vamos estudar uma perspectiva diferente hoje. Deus está interessado nas pequenas coisas, nas sutilezas da vida diária. Ele observa como lidamos com os detalhes invisíveis, as escolhas aparentemente insignificantes e os momentos em que ninguém está olhando. É nessas ocasiões que nossa verdadeira integridade é revelada. Muitos de nós tratamos as coisas pequenas e as coisas grandes de maneiras diferentes. É fácil nos esforçarmos para fazermos algo grandioso, quando todos estão observando e aplaudindo. No entanto, é nas pequenas atitudes, nas ações discretas e nas responsabilidades aparentemente insignificantes que a nossa verdadeira natureza é revelada. No versículo de hoje, Jesus nos ensina uma lição profunda. Ele disse que quem é fiel nas pequenas coisas, certamente será fiel nas grandes. Quem é desonesto nas pequenas coisas, também será desonesto nas grandes. Essas palavras nos mostram que a nossa fidelidade é testada e desenvolvida nas coisas que são aparentemente pequenas. O nosso Deus não está apenas interessado em como lidamos com as grandes crises da vida, mas também com as situações cotidianas que podem passar despercebidas. Ele observa como tratamos aos outros, como agimos nas adversidades, como usamos a nossa boca, como cumprimos nossos compromissos, como lidamos com nossas finanças, como cuidamos de nosso corpo e como usamos o nosso tempo. A integridade é um princípio fundamental para o Senhor. Ele valoriza aqueles que escolhem fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. É a consistência em todas as áreas da vida que constrói uma fundação sólida para o nosso crescimento e testemunho. Podemos até pensar que as pequenas coisas não importam, mas elas são um reflexo do nosso caráter, e essas coisas moldam o nosso destino. Cada escolha, por menor que seja, tem um impacto em nossa jornada espiritual e nos prepara para as grandes responsabilidades que Deus tem para nós. Então, como o Senhor quer que tratamos as pequenas coisas? Ele deseja que as tratemos com integridade, compromisso e dedicação. Ele quer que sejamos fiéis em cada detalhe, sabendo que a nossa obediência nas coisas que são aparentemente insignificantes resultará em bênçãos abundantes e o Senhor ainda nos dará muito maior responsabilidades. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Precisamos nos lembrar de que Deus está constantemente nos observando e valorizando a forma como lidamos com as pequenas coisas. Ele sabe que é na consistência diária que nosso caráter é forjado e a nossa fé é aprofundada. Portanto, que sejamos diligentes em cuidarmos das pequenas tarefas, que sejamos generosos em tratar as pessoas com amor e respeito, precisamos ser sábios em administrar nossos recursos e que sejamos disciplinados em nossa busca por Deus.
Devemos nos lembrar de que a nossa fidelidade nas pequenas coisas abrirá as portas para as grandes coisas que Deus tem reservado para aqueles que verdadeiramente o amam.